Então, vamos lá. Dando sequência ao exercício 17, nós primeiramente deveríamos reescrever as frases, evitando repetições, para responder as seguintes questões. Como ficou a reescrita da frase eliminando a palavra dengue, Rurik? Eu coloquei: a dengue é uma doença transmitida pelo mosquito Aedes aegypti. Podemos preveni-la acabando com o mosquito. Perfeito. Preveni-la. Que pronome você empregou no lugar da palavra dengue? Preveni-la. Não, só o pronome. Ah, tá. Olá. Olá, né? Mas esse lá é um pronome? Não, o pronome é o a, tá bom? Então, o pronome a. Mas no caso, prevenir lá. Tá bem? O pronome é o pronome oblíquo a. Mas aí não ficaria assim, né? Podemos prevenir a, né? Prevenir lá. Qual é a função sintática do pronome na frase? Quando eu tenho um pronome acompanhando o verbo, qual é a função sintática dele? Complementar o verbo. Complementar o verbo. E esse pronome refere-se àquele que fala, com quem se fala ou de quem se fala? De quem se fala? De quem se fala. Na 18A, a que se refere o pronome em destaque? O pronome que está lá, o a, o lá, está se referindo a quem? Chikungunya. A chikungunya. Em que pessoa do discurso está este pronome? Primeira, segunda ou terceira pessoa? Segunda. Segunda? Tu? Terceira pessoa? Terceira, porque não seria ela? Né? Prevenir ela. Então, prevenir lá. Então, terceira pessoa, do singular ou do plural? Singular. Singular. Então, terceira pessoa do singular. E qual é a função sintática desse pronome na frase? Complemento de verbo? Complemento verbal. Caso a doença chikungunya fosse substituída por vírus da gripe, que substituições relacionadas a esse pronome você faria? No lugar ali, para eliminá-la, se fosse o vírus da gripe, para eliminar lo. Então, você trocaria o a por o, né?
Seria empregado o pronome o. Já volto, prof. Ok. Brevemente igual. Na 19, nós temos um trecho. O vírus Zika recebeu a mesma denominação do local de origem de sua identificação na floresta Zika, em Uganda. Para diagnosticar o Zika, devemos observar os seguintes sintomas: dor de cabeça, febre baixa, dores leves nas articulações, manchas vermelhas na pele, coceira e vermelhidão nos olhos. A. Reescreva o trecho, substituindo o Zika da segunda frase por um pronome oblíquo. Então, lá na segunda frase, para diagnosticar o Zika, este daqui nós teremos que trocá-lo por um pronome oblíquo. Como ficará? Ô, prof, Oi. precisa reescrever tudo ou só essa parte para Todo. diagnosticar? Reescreva o trecho, porque senão eu não saberei o que você trocou, por que você trocou. Prof, vai ser para diagnosticá-lo? Para diagnosticá-lo. Muito bem. Cadê os colegas que estão com as câmeras desligadas? Júlio Inácio, Gabriel Marques, a Isabelle, terminaram? Ô, prof, é para diagnosticá-lo, né? Isso. O pronome que você inseriu tem a mesma função sintática do termo substituído? Qual é a função sintática deste diagnosticá-lo? Complementar o verbo. Quando estava lá na oração, para diagnosticar o Zika também era complemento do verbo? Sim. Sim. Então,
continua com a mesma função. O pronome se refere àquele que fala com quem se fala ou aquilo de quem se fala. Quem? Aquilo de que se fala. Ou aquilo de quem se fala. Esse pronome concorda em gênero, número e pessoa com o sujeito? Qual o sujeito? O Zika? O vírus Zika. Caso essa expressão fosse substituída pelo termo dengue, o pronome usado seria Diagnosticar lá? o lá. Lá, né? Agora a tarefa. 20. Leia para mim a pergunta e a resposta, Lucas, da 20 da página 19. Primeiramente, além da Ana Lisa e da Ana Gabriela, quem mais fez a tarefa? Eu, professora. Mariana, Júlia Eu. Barreto, Eu, professora. eu, professora Murilo. Nicole, quem mais? Eu? Sim, Murilo, já disse. Não falou, não. Vamos ver. Então presta bastante atenção, Murilo. Gabriel Hilário. E os demais, por que não fizeram? Não fez, Amanda? Não. Então, vai lá, quem pode responder a 20 para mim? Divulgar o livro de Pedro Bandeira? Divulgar o lançamento do livro. E onde foi veiculado? Onde que este texto foi publicado? No site Sim, No site da... No site JC Online, né? No jornal JC Online. Na 21, qual que vocês assinalaram? A B. B, de bonito. Na 22, qual é a função sintática do eles? Evitar repetições? Função sintática. Tá. Sujeito. Sujeito. E ele substitui que expressão? Livro. Sem títulos.
Então, eles é o sujeito da oração e substitui sem títulos. Na 23, nós teríamos que reescrever a frase, eliminando a repetição, o livro A Flecha Traiçoeira. Como que ficou, Analisa? A 23? O livro A Flecha Traiçoeira será lançado em março. Ele aborda a questão da tolerância a partir da história dos índios Aramirim e Irari. Perfeito, certinho. Então, no lugar ali, o livro A Flecha Traiçoeira, na segunda oração, ficará ele aborda. A 24. Relendo as frases que você reescreveu na questão anterior, a que conclusão você chegou sobre o emprego do pronome pessoal do caso reto? Qual foi a conclusão que nós chegamos? O que ele substitui e ele funciona como o quê? O pronome pessoal do caso reto substitui o nome e funciona como sujeito da oração. Substitui o nome e funciona como sujeito da segunda oração. Prof, repete, por favor. Substitui o nome e funciona como sujeito na segunda oração. E substitui? Substitui o nome e funciona como sujeito na segunda oração. – 25A, como ficou a reescrita? Como ficou a reescrita da 25A, desculpa? Os personagens nasceram em tribo inimigas. Um dia se encontram à beira de um rio. E um dia Encontram à encontram-se à beira de um rio. Prof, substituiu eles por encontram-se. Encontra-se. Como ficou a letra B?
Como que ficou a letra B, gente? Ninguém fez? Eu tenho que eliminar aí o termo que está em destaque. O livro A Flecha Traiçoeira foi ilustrado por Rogério Borges. Faz parte da coleção Pequenos de Sábio? E faz parte da coleção Pequenos e Sábidos. E faz parte. Qual era a função desses pronomes nas questões anteriores? Era sujeito, verbo, complemento? O que eles eram? Sujeito? Sujeito. Na 27 nós tínhamos uma oração e você deveria falar aí, responder as questões de acordo com ela. Ah, o pronome ele retoma que termo? Quando ele utilizou ele, foi para substituir que termo? Pedro Bandeira. Pedro Bandeira? Pedro Pedro Bandeira. Bandeira. O pronome que substituiu o nome Pedro Bandeira exerce que função sintática na oração? Sujeito? Ele, sujeito, muito bem. Pedro Bandeira. E nascer, o pronome ele concorda em? Em gênero, número Gênero, número, e pessoa com o nome que substitui. Gênero, número e pessoa. Na 28, quais vocês assinalaram? Quais que vocês assinalaram no 28? B e C. B, C e D. C. Tenho câmeras desligadas, eu quero as câmeras ligadas. Vamos lá? Tem 3 alunos ainda com a câmera desligada, agora 2. No exercício 28, são as alternativas B, C e D. Vamos, Julinácio, deixa ligado, por favor. Então, vamos lá, no exercício 29, a que pessoa do discurso ele se refere? O ele, qual é a pessoa do discurso? Primeira, segunda ou terceira? terceiro. Terceira pessoa. Na 30, o que a notícia informa e onde ela foi veiculada?
Informa que o Bolt não vai voltar a correr. www.folhap.com.br. Isso. Revela que o Bolt, né, disse que não vai mais disputar provas, não irá mais correr, né, não correrá mais. E foi veiculada na Folha PE. Que trecho do texto informou isso? O velocista Usain Bolt afirmou que não voltará a disputar novas provas. Qual é a fala dele? Já vi pessoas demais se aposentarem, voltarem a fazer seus esportes e passarem vergonha. Não serei eu Disse, não um sou eu. deles. Acharam? E na 32, o pronome está relacionado a que termo? O C está falando sobre quê? Ao Bolt. A Bolt, refere-se a Bolt. Muito bem. Na 33, o que vocês colocaram? Refere-se às pessoas. Refere-se a pessoas. Muito bem. Na 34, o que ele quis dizer quando ele falou não serei um deles? Ele não voltará a correr. Que ele não Para passar será, vergonha. que ele não será uma dessas pessoas, né? Que param e depois voltam a competir. E passam a vergonha, né? E a quem o pronome destacado se refere? O deles está se referindo a quem? Pessoas que se aposentaram depois de um tempo tentam de novo e fracassam. Isso, a essas pessoas, muito bem. Prof, você pode repetir no começo? Quando ele usou lá, ele quis dizer, né? Que não será uma dessas pessoas que se aposentam e voltam a competir. Professor, há 2 semanas atrás lançou a filha do Bolt. Ah, é? Uhum. Que maravilha. Na 35, o que vocês assinalaram? D. Na 35, B, C, D. B, C, D.
Na 36? Quais vocês assinalaram na 36? C. Letra A e C. Na 37? D. A, C, D. ACD ou ACB? A, C, D. Acabamos a tarefa? Ok? Então, vamos lá. Página 23. Guilherme, pode ler para nós o texto, por favor? Que começa na página 22. A Rede de Proteção Animal de Curitiba lançou uma campanha permanente para a adoção de animais. Ou seja, a partir de agora, quem tiver interesse em adotar cachorros e gatos que estão sob os cuidados da organização pode procurar o Centro de Referência para Animais em Situação de Risco, na Unidade de Vigilância de Zoonoses, na Cidade Industrial de Curitiba. A Hurricane. campanha Pode ler? Sim. A campanha permanente vai completar as feiras bimestrais de adoção, já realizadas pela Prefeitura. Todos os animais são castrados, vacinados, desverminados e microchipados, de acordo com a administração municipal. É preciso levar RG, CPF e comprovante de residência para adotar, além de assinar um termo de adoção responsável. O horário de funcionamento do CRAR é de segunda a sexta-feira, das 9 às 12 e das 14 às 16h30. Aos sábados e domingos, é plantão das 9 horas às 12 e das 14 às 16h30, com a presença de um veterinário da rede de proteção animal, que vai esclarecer dúvidas e orientar os interessados. Ótimo. Qual é o tema da notícia e onde ela foi veiculada? A campanha de doação de animais? A campanha permanente, né? Para a adoção de animais. E onde ela foi veiculada? O Mundo Livre. www.mundolivre.fm. Então, no Mundo Livre FM. No Mundo Livre o quê? Mundo Livre FM. Obrigado. Qual é o objetivo da notícia? Informar sobre a Adotar cães e gatos? Que estão sob Divulgar a cuidado. campanha e incentivar as pessoas a adotar animais.
Leia as frases a seguir e reescreva, substituindo a expressão as feiras bimestrais de adoção por um pronome pessoal do caso reto. A campanha permanente vai complementar as feiras bimestrais de adoção. As feiras bimestrais de adoção já são realizadas pela prefeitura. Como que ficará? A campanha permanente vai complementar as feiras bimestrais de adoção. Elas já são realizadas pela prefeitura? Perfeito. Elas já são realizadas pela prefeitura.